Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco nesse dia tão importante. Estaremos lançando o Livro Branco e, mais do que isso, marcando um grande momento na história da saúde, pelo menos do ponto de vista do diagnóstico laboratorial. Esse trabalho é um trabalho feito a várias mãos e com um esforço muito grande de todo o setor, exatamente para levar ao paciente, nosso objetivo maior, acesso a um diagnóstico precoce e preciso, que vai possibilitar uma terapia cada vez mais eficaz. E aqui hoje nós estamos reunindo os grandes especialistas da saúde mundial, e é com muita honra que nós vamos iniciar esse seminário. Inicialmente, eu gostaria de chamar Fábio Arcuri, presidente do nosso Conselho de Administração da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, para dar suas palavras iniciais. Fábio? Obrigado, Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Espero que estejam todos bem. Gostaria de agradecer a todos pela audiência, por estarem aqui conosco, para compartilhar esses momentos que, de certeza absoluta, serão interessantes. Esse ano é um ano importante para todos nós da CBDL, porque iremos comemorar em outubro 30 anos de existência. Foi uma jornada muito longa e que hoje permite que estejamos aqui nesse evento maravilhoso, com boas propostas, com uma maturidade muito importante. Também um pouco triste, porque ao longo dessa caminhada, esse ano perdemos uma colega, a Dália Gutenberg, que nos deixou aí por conta do Covid. E a Dália, junto com todos os nossos associados, foi muito importante, né? Os associados da Dália foram muito importantes na evolução da regulação aqui no Brasil, junto à Anvisa, após a criação da Anvisa. Mas, onde quer que esteja, tenho certeza que ela está bem. Nós aqui procuraremos estar bem também e teremos seguramente um excelente evento e conto com a participação de vocês. Considero, então, aberto. Passo aqui agora a palavra ao Carlos. Boa tarde. Bom, vamos começar, então, uma agenda extremamente importante para o setor, como eu disse, e espero que seja proveitosa para todos vocês. Ela será composta, primeiramente, por uma apresentação sobre o trabalho, que foi o Livro Branco do Diagnóstico Laboratorial. Teremos 2 vídeos. O primeiro vídeo da Patrícia Marrone, nossa economista da Web Setorial, e que vai dar um bom panorama. E, na sequência, faremos uma apresentação dos pontos principais. E, obviamente, o intuito aqui é só dar um pouco de quero mais para vocês, um desejo de realmente entrar na obra e olhar de ponta a ponta. O Livro Branco já está disponível no site da CBDL, www.cbdl.org.br, e pode ser baixado na versão em inglês e em português. Esta transmissão, durante todo esse tempo, ela está sendo feita em 3 idiomas. Então, português, inglês e espanhol. Pelo próprio Zoom, vocês conseguem, ali na parte de interpretação, vocês podem escolher o idioma da sua preferência. Pediria, por fim, para que vocês mantenham, obviamente, os microfones e câmeras desligados nessa primeira fase e que coloquem pelo chat perguntas, dúvidas e, principalmente, acho que as boas-vindas aos nossos colegas, como os nossos amigos de Cuba já fizeram. Então, seria muito importante saber seu nome, instituição e país de onde está falando. Muito obrigado. Está aberta, então, agora a nossa sessão com o primeiro vídeo da Patrícia Marrone. Foi com muita satisfação que participamos da equipe de coordenação técnica do Livro Branco do Diagnóstico Laboratorial. O documento procurou mostrar uma visão retrospectiva, atual e prospectiva das ações da entidade ao longo dos anos de 2019 e 2020 e projetada para 2021 e 2022. No que se refere à parte retrospectiva,
foram mostradas as ações da entidade em 2019 e 2020, com ênfase nas ações da CBDL, em parceria com outras entidades privadas, o Ministério da Saúde e a Anvisa, no contexto da Covid-19, e todo um esforço coordenado que foi feito por essas entidades e instituições para garantir que a população brasileira tivesse acesso a testes de diagnóstico COVID de boa qualidade. Em outro capítulo, mostramos a participação da CBDL no contexto da cadeia produtiva da saúde e como ela interage com os atores e players dessa cadeia de maneira a fortalecer a entidade no contexto da saúde e garantir que preencha e cumpra o seu papel em termos de trazer saúde para a população, sendo que o paciente está no centro dessa cadeia. Nesse sentido, toda essa atuação da entidade diante desses stakeholders visa manter a entidade bastante alinhada com a evolução tecnológica e, ao mesmo tempo, ela objetiva fazer com que as ações políticas da entidade sejam levadas adiante por meio do entendimento, do diálogo e de decisões de comum acordo com os parceiros. Um outro capítulo retrata as aflições das empresas do setor na atualidade no que se refere à sustentabilidade do setor, que já vem sido muito afetada pela falta de atualização das tabelas de reembolso dos agentes pagadores público e privado, e fato que foi agravado recentemente com a forte desvalorização do real perante o dólar. O último capítulo, que traz uma visão mais prospectiva da entidade, ele traz 21 propostas distribuídas entre as 4 fases do ciclo do diagnóstico laboratorial, que também é o ciclo do dispositivo médico como um todo. Portanto, são apresentadas algumas propostas relacionadas à primeira etapa do ciclo, que se refere à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Outras propostas relacionadas à questão da melhoria do ambiente regulatório do setor, questões e propostas relacionadas ao acesso da população a diagnósticos cada vez mais modernos e mais um grupo de propostas relacionadas à questão de monitoramento e gestão do diagnóstico laboratorial já na fase de quando ele já foi incorporado ao sistema. Todo esse esforço foi desempenhado ao longo do período de 8 meses, com reuniões semanais com a equipe e quinzenais com a diretoria da entidade e presidência, Fábio Arcuri, que participaram ativamente de toda essa construção, opinando, fazendo correções e retificações para que ele refletisse de fato as aspirações dos atores e das empresas do setor. Não deixo de notar e lamentar o falecimento da nossa querida Dália, que nos deixou esse ano e que era uma pessoa excepcional. Além de tudo, fazia parte de todo o patrimônio imaterial desse setor. Esperamos que todo esse trabalho conjunto seja apreciado por aqueles que tiverem acesso ao documento e participem da cadeia de saúde. Muito obrigada. Agora teremos um segundo vídeo. Bom, então vamos ao livro branco do diagnóstico laboratorial e as propostas de sustentabilidade setorial. Mas antes de falarmos das propostas, vamos falar um pouco da CBDL, né? Então a missão da CBDL é apoiar, defender, fortalecer as empresas no setor IVD do Brasil. Além disso, a gente visa contribuir à sustentabilidade do setor, que é justamente a razão principal que nos encontramos aqui hoje, e promover o diagnóstico para a vida. A CBDL conta hoje com 54 empresas. Então, a CBDL teve um faturamento de 5,5 bilhões de reais no ano de 2020. E entre os nossos associados, temos fabricantes locais, distribuidores, né, e empresas que contemplam todas essas atividades de importação, de fabricação e de distribuição. Nesse sentido,
visando entender as questões de mercado e de seu equilíbrio financeiro, nós propusemos uma pesquisa entre os associados. E esta pesquisa foi então dirigida aos associados, teve uma participação de 70% do nosso grupo. Esse grupo de 70% tem uma representatividade de aproximadamente 4.000 funcionários. Em nosso mercado, cerca de 50% dos produtos são importados, o que significa que a gente sofre uma pressão de variação cambial muito grande. Dentre esses produtos, ou dentro dessas linhas de produto, a gente observa que os reagentes têm uma representatividade quase de 90% no total comercializado pela CBDL. Quando a gente olha o Brasil dentro do contexto mundial, a gente vê que existe um espaço muito grande para crescimento, né? Se a gente compara com o Reino Unido, por exemplo, os nossos gastos per capita são cerca de 35% inferiores aos do país que me referi. Isso significa uma oportunidade muito grande de crescimento, até porque a gente nota que a representatividade do Brasil no mercado mundial é baixa, 3,5% apenas. Quando a gente olha o que aconteceu em 2020, né, a gente observa, ou quando a gente olha para trás, a gente observa que de 2014 a 2019, por conta dessas pressões, por conta das pressões cambiais, porque, claro, grande parte do produto comercializado é importado, a gente nota que houve uma perda de cerca de 20% da margem de lucro dos nossos associados nesse período citado. Então, o que a gente percebeu ao longo de 2020 foi que, muito embora muitas empresas tinham produtos relacionados e relativos à Covid, portanto tiveram um aumento nas suas vendas, outras empresas não tiveram a mesma sorte, ou ainda as empresas que tinham produtos para Covid não necessariamente conseguiram compensar a perda por conta da queda da atividade do mercado como um todo, que afetou o mercado da saúde, como, por exemplo, cancelamento de check-ups, exames de rotina, etc. Né? Então, essa redução de venda, atrelada à variação cambial, por exemplo, né, causou uma insuficiência de caixa em algumas empresas. Então, algumas empresas tiveram dificuldades e problemas de equilíbrio financeiro. Estamos falando aí de aproximadamente 13 pontos percentuais de 2019 a 2020. Como resultado principal da pesquisa, eu queria aqui, dentre os vários itens, porque é claro que o nosso objetivo é convidá-los a lerem o livro, né? E verem a riqueza de material que está lá e que a gente espera que vocês aproveitem bastante. Mas, de fato, variação cambial foi um dos principais, se não o principal item apontado pelos nossos associados. Aí a outra questão importante é que, atualmente, a incorporação de novas tecnologias mais eficazes, mais robustas e precisas, elas pressionam ainda mais o custo das empresas, porque existe um investimento muito grande dos fornecedores junto aos clientes para justamente apoiá-los nessa incorporação de tecnologia. Com isso, o que a gente pôde entender com todo esse aprendizado, primeiro que a saúde suplementar no mercado nacional, no mercado brasileiro, ela apresenta pontos importantes que merecem uma análise e uma discussão melhor. A nossa dependência por produtos importados também afeta muito o equilíbrio financeiro, porque a gente estamos sempre dependentes das questões macroeconômicas do país. Por isso, preocupados com isso, a gente apresenta propostas de encaminhamento para a melhoria da sustentabilidade do setor IVD. Então eu queria passar a palavra agora para o Carlos Gouveia. Bom evento para todos. Obrigado. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre a estratégia de alianças que a CBDL adotou ao longo desses últimos anos. Se vocês forem avaliar, todos os eventos nos quais nós participamos, que foram muitos, na verdade tinham esse objetivo de criar grandes relações duradouras e de confiança. E por quê?
durante 2019 e 2020, isso é um grande exemplo. Porque, na verdade, os objetivos da cadeia de valor é o de exatamente otimizar as atividades, gerir e coordenar a cadeia como um todo, do início ao fim, buscar, através de redes competitivas e colaborativas, o menor custo possível, mas tentando obter os melhores resultados para todos aqueles que estão dela participando. E estabelecer processos e infraestruturas de tecnologia da informação que permitam, sim, dar um suporte a essas relações que estão sendo estabelecidas ao longo da cadeia. Essa gestão do fluxo de conhecimento, compartilhamento das informações, tudo isso acaba sendo fundamental para que a gente possa combater eventuais problemas. A construção de uma relação de confiança entre os parceiros, ela de fato contribui para a redução dos custos de controle e de supervisão, ou seja, no final o custo total da transação acaba sendo muito menor, principalmente se você ainda analisar que existe um caráter político nessas relações. Então, como resultado, nós buscamos que a cadeia de valor seja exatamente bem representada por um fluxo de informação desobstruído, sem grandes barreiras, para que se crie de forma adequada um valor para todos aqueles membros, o CBDL e todos os seus parceiros, de forma sincronizada e em sintonia, formando assim um grande resultado para quem? Para o paciente ao final. Dentro dessa relação construída pela CBDL, junto com todos vocês, parceiros ao longo dos anos, o que nós temos buscado, sim, é o fortalecimento de uma relação longa e duradoura e que traga esse benefício para o próprio paciente. E aí contando com todos os diferentes elos e atores dessa nossa relação. Agradeço a todos e convido agora a Liliana Pérez para falar sobre as propostas para o fortalecimento dos ciclos de vida da área de diagnóstico in vitro. Muito obrigado. Olá! O Livro Branco é um convite para a sustentabilidade do nosso setor. E para que isso aconteça, sugerimos algumas propostas que estão embasadas nos 4 grandes pilares do ciclo de vida do diagnóstico in vitro. São eles: a inovação, a regulação, o acesso e o monitoramento e gestão. Sabemos que o sucesso é um esporte coletivo, então eu quero fazer um convite para vocês a participarem dessa construção e desse programa, né, que nós vamos fazer na sequência do lançamento. A ideia é a gente formar grupos de trabalho ligados a cada pilar para que nós atuemos nas propostas que estão sugeridas. Qual o nosso objetivo com isso? Cumprir a nossa missão, que é promover o diagnóstico para a vida. Esse é o nosso propósito. Então eu vou passar rapidamente pelos 4 pilares e falar um pouco das propostas. O primeiro pilar, que é o pilar da inovação, foi um pilar que foi impulsionado pela Covid. A Covid nos ajudou bastante. Algumas ações que há muitos anos a gente já tinha em planejamento e que hoje se veem mais factíveis. Um deles, como exemplo, é a promoção da inclusão digital e o aprimoramento dos dados da saúde, que o nosso país precisa tanto. Um outro exemplo é o crescimento de novas tecnologias, como a espectrometria de massa na metabolômica, para um melhor monitoramento terapêutico, além de fomentar a medicina personalizada na redução do custo de tratamento e, finalmente, essa união e a melhoria, e a gente vê exemplos como o Butantan está fazendo, o Fiocruz, a união e aproximação da academia com a indústria. E, finalmente, o reposicionamento do Brasil na cadeia global de valor da indústria, da saúde, do mercado de diagnóstico in vitro, unindo a pesquisa e desenvolvimento, que é a academia, com a indústria. O segundo pilar fala da regulação. Uma das propostas é dar mais transparência nas análises dos impactos regulatórios. No pilar de regulação, quero dar destaque
as ações de convergência regulatória, dando mais visibilidade para todos os atores envolvidos, além de aprimorar e criar novos modelos de atenção à saúde, que utilizam ferramentas de diagnóstico. O terceiro pilar, que é o pilar de acesso, as nossas propostas vão no sentido de uma revisão sistemática do processo de incorporação e obsolescência tecnológica. Então, tão importante quanto é incluir um novo teste, também é tirar testes antigos que hoje não fazem mais sentido clinicamente. Então, esse é um dos grandes motes, né, e o que nos movimenta nesse pilar de acesso. Além de incorporação e utilização de testes point of care, conectividade e novos sistemas de diagnósticos que vêm surgindo. Finalmente, a eliminação de barreiras não tarifárias na importação dos produtos desse setor. E o último pilar, que é o pilar do monitoramento e gestão, queria dar destaque a atualização das listas de referência de procedimentos médicos que parametrizam os preços de compras do mercado IVD e também a adoção de mecanismos de desempenho e compartilhamento de riscos na gestão e aplicação dos recursos em saúde. Com isso, eu finalizo alguma das propostas e se você tiver interesse ou se identificar com algumas delas, por favor, entre em contato conosco e se engaje numa dessas ações que nesse trabalho que nós vamos fazer para o futuro. Esse futuro é o nosso futuro, é o legado que nós podemos deixar para o nosso país e para as próximas gerações. Conto com vocês, muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês, participando desse lançamento. Excelente, muito obrigado, Liliana. Obrigado a todos, Patrícia, Fábio, que fizeram essas apresentações. Peço desculpas por algumas falhas técnicas. Estamos todos ainda aprendendo e o sistema nem sempre é tão amigável quanto a gente gostaria. Mas prometo depois passar um resumo para aqueles que não conseguiram ouvir, principalmente na versão em inglês. Agora, o momento mais esperado é exatamente colocar em prática algumas das ações que nós trazemos nesse livro branco, que é unir os diferentes atores para a discussão de melhorias e projetos para efetivação de programas de saúde pública. Levar o acesso do diagnóstico e, portanto, a melhores terapias é, obviamente, um dos nossos papéis. E com isso que eu abro agora a nossa mesa redonda, convidando Renuka Gade, do CHAI, para ser a nossa moderadora. Renuka, you're more than welcome. Thanks again for opening Renuka, você é muito bem-vinda. Muito obrigada novamente por aceitar o nosso convite, junto com Hanan, Rosana, Alex, Edson e eu. Então, a palavra é sua. Muito obrigada, Carlos. Boa tarde a todos, ou boa noite, dependendo de onde vocês estejam. Eu sou Renuka Gade, eu sou Senior Advisor na CHAI, na Clinton Health Access Initiative. E apenas para mostrar um pouco do contexto, nós estamos presentes em 36 países e uma das muitas organizações que ajudam a considerar o tratamento para a Covid-19 e o diagnóstico. Eu passei para a CHAI durante a pandemia da Covid-19, eu venho da iniciativa privada, então nós temos um contraste muito grande em termos de diagnóstico antes da Covid e agora. Nós sempre dizemos que, com relação ao diagnóstico, ele é como a Cinderela que nunca chegou até o baile. Então, isso era sempre a minha mensagem para o setor privado, quando a gente fala de diagnóstico, porque esse contraste é importante. E o reconhecimento global acelerou o acesso a ferramentas para a Covid-19 e o diagnóstico é um dos pilares-chave
E, sem dúvida, é importante e muitos parceiros fazem parte dessa iniciativa. Com esse engajamento, 43 milhões de testes de antígeno e, além dos testes de PCR, foram aplicados, senhoras e senhores. O diagnóstico agora está na mesa, está na discussão, de uma forma como a gente nunca tinha imaginado antes. Mais recentemente, quando eu estava trabalhando, eu comecei a pensar nos checkpoints e como era o impacto de tudo isso para qualquer pessoa. Como você faz esse teste, com PCR ou um teste rápido de antígeno? E essa consciência na comunidade dos tipos de testes nos colocam num contexto muito diferente em termos de diagnóstico. O que costumava ser considerado um grande passo para frente, na verdade, temos que pensar no passo atrás que houve com, por exemplo, HIV e outras enfermidades, outras doenças que acabaram não sendo colocadas tão em foco. Na minha visão, nós temos que aproveitar esse momento e melhorar a visibilidade do diagnóstico para que a onda continue. E a nossa parte é pensar na resposta não só na pandemia, mas sim considerar o que vem depois. Qual é a melhor forma de trabalhar nesse tema, se não trazer os especialistas? Eu espero que os painelistas de hoje, nesta sessão, possam explorar ainda mais sobre a necessidade de ter uma política dinâmica para diagnóstico e que se adapte a situações como uma pandemia e como o diagnóstico pode ter um impacto, por exemplo, na triagem médica, e como tudo isso é uma parte muito incorporada da nossa resposta médica. Então, eu quero apresentar os nossos panelistas de uma forma diferente. Eu posso ler uma biografia de cada um, mas eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou pedir que cada um de vocês diga 3 pontos sobre o que vocês querem que o público saiba sobre vocês, ou pode ser algo interessante. Acho que seria mais dinâmico. Nós temos, então, o Alex Costa, o Carlos, o Edson Araújo, a Hanan Balki e a Rosana Pilling, que vão participar. E essa discussão é muito coletiva, então o Alex vai começar. Olá a todos, bom dia ou boa tarde. Muito obrigado pelo convite para fazer parte desse painel. Como eu comentei, eu sou Alex Costa, eu trabalho com a Unicef, eu reporto para Nova York e sou coordenador da parte de respostas na área de tratamentos médicos e eu sou brasileiro, eu vou fazer a apresentação em inglês por conta do público. Obrigado. Obrigado, Alex. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Carlos Gouveia, eu sou presidente executivo da CBDL, a nossa Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e trabalho também com a Aladiv. Eu sou advogado e administrador público de formação e tenho um MBA, e é um prazer tê-los todos aqui hoje. Não sei se eu sou a única que não consigo ouvir nada. Hanan, você nos ouve? I think we can hear, but Hanan, no? Hanan não nos ouve. Hanan, see you are on mute, so I don't know. No, if I open it, I don't know if you can hear. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Sorry. Eu sinto muito, mas eu não consigo ouvir. But can you hear us? You can hear us or not? Você pode nos ouvir ou não? Hanan, connect by phone. Hanan, can you hear us?
I can hear, Renuka, I can hear you, but I didn't hear Alex speak or anybody else. I just hear you and I just heard Rosanna. Para os ouvintes do canal em português, estamos tendo algumas questões técnicas de áudio. Agradecemos a paciência de todos. Muito bem, o Alex agora acabou de se apresentar, disse que é da Unicef. Depois tivemos o Carlos Gouveia. Edson? E agora vamos para o Edson fazer sua apresentação. Vamos lá, então. Boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Edson Araújo. Eu sou economista do Banco Mundial. Estou em Washington, nos Estados Unidos. E também trabalho em Brasília. Então, no banco eu cuido do Brasil e outros territórios. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas também vou seguir a apresentação em inglês. Muito obrigada. Olá, eu sou Rosanna Pilling. Eu sou microbiologista médica. Hoje trabalho na London School de Medicina Tropical, onde conduzo pesquisas em diagnósticos. Eu comecei um centro de diagnóstico mundial após trabalhar na OMS. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que desde 2000 até 2009 eu trabalhei na OMS, primeiro como chefe de pesquisa em diagnósticos, trabalhando com treinamento e doenças tropicais. E depois me tornei a coordenadora de pesquisa, assim como a diretora do Comitê de Ética na OMS. Muito obrigada. Hanan, vamos então começar com você. Hoje temos uma grande iniciativa de diagnósticos, mas o mais interessante é saber um pouquinho sobre o histórico, como tudo isso aconteceu, para que o nosso público possa conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada, eu espero que todos possam me ouvir. Muito bem, ótimo, maravilha. Então eu vou me apresentar também, porque eu não tive a chance de fazer isso antes. Eu sou Hanan Baki, eu sou pediatra e infectologista e tenho trabalhado há 20 anos na área antes de me fazer parte da OMS para ser a diretora de uma nova divisão específica para questões mais complexas. Além disso, sou mãe de 2 filhos. Estamos lidando com, lidei com epidemias e pandemias a minha vida toda, então essa é uma das grandes. Passando então para a sua pergunta. Quando olhamos para essa pandemia, temos de dizer que é a pandemia do século. O trabalho colaborativo que aconteceu para criar a ACTA foi muito importante. Foi algo que não tínhamos feito antes. Isso reflete o esforço de todos os players. E a pergunta é, por que não fizemos esse tipo de colaboração em outras questões ao longo dos anos? A OMS é a Agência Mundial de Saúde, que trabalha com 194 Estados-membros, e trabalhamos com os membros em diferentes escritórios no mundo para garantir que todos os padrões de saúde sejam distribuídos, mas também fazer parcerias com os governos e outras organizações e a sociedade civil para trabalharmos juntos com os governos e Estados-membros e oferecer a melhor condição de saúde para as populações, para uma melhor prosperidade e situação econômica.
Isso se trata das vidas e sustentos das pessoas. Em minha carreira, em Riad, e trabalhando em outras regiões, com base nisso tudo, creio que é importante dizer que precisamos entender que toda a questão das epidemias é sempre uma questão que aparece nas manchetes quando é um problema, mas a prevenção às epidemias não é tão atrativa, não é? Os chefes de Estado, outras organizações de saúde que não estão no setor de preparação de emergências acabam não dando tanta atenção. Às vezes eu sou um pouco pessimista porque eu não tenho... Eu tenho medo de ter uma amnésia em relação a essa pandemia, porque os seres humanos tendem a esquecer. Para mim, é uma questão muito óbvia. Para resolver algo, precisamos saber com o que estamos lidando. E é isso que uma ferramenta de diagnóstico é. Como infectologista e pediatra, que trabalhei ao lado de leitos por 20 anos, os diagnósticos estão numa questão complicada hoje em dia, porque o diagnóstico é algo essencial para identificar doenças em nível comunitário ou mundial. Quando falamos de diagnósticos, como médica, isso começa com um diagnóstico clínico, com histórico, sintomas, um exame físico, depois passamos para testes e assim por diante. O que me frustra um pouco é que os diagnósticos, em algumas de nossas discussões, parecem ser vistas só como uma ferramenta. Vamos fazer esse teste, isso vai ser resolvido, vamos dar essa vacina. E a medicina não funciona assim, não é assim que devemos fazer essa gestão. Ferramentas diagnósticas, e é o que precisamos entender, é algo que precisa ser desenvolvido e usado da forma adequada. O diretor-geral da OMS, junto com parceiros, ao lançar em 2020, em abril, os 3 pilares e a ACTA, foi muito importante. A questão inicial era a iniciativa COVAX, as vacinas, e depois 3 pilares verticais foram incluídos e depois um pilar horizontal para garantir que todas as partes conectadas da saúde aconteçam. Podemos discutir mais e eu gostaria até de compartilhar com o público que a primeira dificuldade era quanto tempo a pandemia ia durar, o que devíamos fazer, e era isso que estava acontecendo nos bastidores. Então, por quanto tempo esses esforços colaborativos devem acontecer e qual era o objetivo? O objetivo inicial é que precisávamos garantir que a pesquisa e o desenvolvimento estavam trabalhando para oferecer as ferramentas, seja testes ou vacinas, para garantir que as empresas, até as pequenas, pudessem progredir. Temos 280 vacinas no pipeline, por exemplo, mas nos diagnósticos temos cerca de 80 testes que estão sendo desenvolvidos. Cerca de testes, uma série de antígenos, serológicos e tudo mais. Então, precisamos apoiar essas empresas para que possam desenvolver a pesquisa e o desenvolvimento, trazer isso à tona, e depois a OMS tem que fazer o seu trabalho, que é preparar os países. Tivemos o apoio de muitas organizações, a Fundação Gates, o Fundo Mundial, a Fundação Bill e Melinda Gates. Então, muitas organizações trabalharam juntas. A OMS tem 194 Estados-membros e isso foi essencial para garantir que os países estivessem prontos.
Há muitos detalhes que precisam ser especificados. Os países têm que ter processos regulatórios e isso é muito complexo. A OMS está trabalhando para que todos os cronogramas estejam alinhados no processo de engajamento com pesquisa e desenvolvimento. Isso para que a produção, até a disponibilização dos produtos e os processos regulatórios aconteçam de forma colaborativa. Essa é um pouco a discussão que está acontecendo nos bastidores. Precisamos trabalhar juntos. Precisamos levar isso ao mundo juntos. A questão da distribuição igualitária e justa é uma prioridade da OMS e não preciso reiterar isso. Isso é claro nas mensagens da OMS, seja isso por parte dos nossos técnicos ou da nossa diretoria. A distribuição de ferramentas deve ser igualitária e que eu poderia até falar um pouco mais sobre isso nas próximas questões, mas acho que vou parar por aqui e passar a palavra de volta para vocês. Obrigada, Hanan. E eu espero que não tenhamos amnésia assim que isso acabar. Carlos, você tem agora o lançamento de um livro sobre diagnóstico laboratorial no Brasil. Quais são os 2 ou 3 pontos que você quer que as pessoas se lembrem desse livro que acaba de ser lançado? Diga-nos quais seriam as principais mensagens desse livro. Hanan, do you hear me now? Excelente, Renuka. Hanan, você nos ouve? Ok. Bem, então, o Alex e o Edson escolheram o canal em inglês e agora acho que estamos todos na mesma página. Muito obrigada pela pergunta. Então, o livro branco do diagnóstico laboratorial tem muitas coisas para serem vistas e entendidas. Basicamente, temos uma boa visão do ciclo de vida dos diagnósticos e temos 4 pilares principais. O primeiro é inovação, pesquisa e desenvolvimento. O segundo é regulação, análise pré- e pós-comercialização. Depois, acesso para o público e para o setor privado, como incorporar novos produtos. E, por fim, o monitoramento e a gestão do mercado. Levando em consideração tudo isso, então, tivemos uma grande análise do mercado com uma série de propostas. Essas propostas são muito claras. O que fazer, como atingir o que queremos, e especialmente quem tomará essas iniciativas conosco. Então, em termos de mensagens principais, eu diria que é importante preparar o mercado. Então, a convergência regulatória é essencial. Não só a regulatória, mas também ter um bom monitoramento do horizonte em termos de tecnologia. Os países precisam estar preparados para adotar novos produtos e inovações para acelerar o acesso a terapias. Em segundo lugar, a questão do trabalho colaborativo. A cooperação e essa aliança ou constelação de empresas realmente é essencial. A CBDL é um representante, não só no Brasil, mas no mundo, eu diria, para reunir pessoas para que consigamos atingir nossos objetivos. Esse esforço coletivo tem sido fundamental para promover e abrir o caminho para o acesso à saúde e à inovação. Essas são 2 mensagens principais que eu diria que resumem o nosso livro. Tenho outras e eu teria prazer de falar mais sobre elas, se tivermos tempo. Carlos, eu acredito que você comentou muito bem sobre cooperação e regulação. Se pensarmos no que Rosana Pilling falou sobre a questão do acesso, isso é uma questão muito importante. E a minha pergunta seguinte é, nesse contexto da pandemia
e das novas ferramentas e testes de antígenos que não tínhamos antes. Quais são os principais desafios, na sua visão, na área diagnóstica? E se você quiser acrescentar mais algum comentário que seja pertinente. Obrigada. Eu acho que há duas questões que eu gostaria de comentar. Uma delas é a variação em termos da capacidade de realmente fazer essa revisão regulamentar e aprovar processos. E eu acho que o que a OMS tem feito, emitindo guias e regulamentos, e como o Carlos, o que vocês têm feito com esse livro, é trazer essas questões em termos de regulamentação e deixar muito claro quais são eles, para que as pessoas tenham muito clara a função da regulamentação e para garantir a qualidade do diagnóstico. Nós nunca tivemos tantos diagnósticos para a mesma doença como agora, então como garantimos essa qualidade e aceleramos esse processo de aprovação? Nós não queremos que leve muito tempo para essa aprovação, então eu acho que a confiabilidade e a informação clara precisam acontecer, e quanto mais diretriz um país tem sobre como fazer isso, melhor, porque nós podemos acelerar esse processo de aprovação de bons testes para salvar vidas. E a segunda parte é que depois que os testes foram aprovados, você vai ter uma política a ser desenvolvida. E como a Hanan disse, a gente não quer que isso seja um processo sequencial, a gente quer que ele sobreponha os outros, queremos que ele seja rápido. Mas os legisladores falam, nós precisamos de evidências, e o governo fala sobre isso também, e eu sei que para as diretrizes nós fazemos revisões, e depois pensamos na evidência para pesar a qualidade dessa evidência, para ver o tipo de teste ou de estudo que levou até ela, mas é um processo muito longo. Na OMS, nós temos um processo que levaria pelo menos um ano, mas durante uma pandemia nós não temos tempo para isso, nós não temos nem tempo para fazer os ensaios randomizados. Então, como fazer essa política? Que tipo de evidências podem ser usadas para definir essas políticas durante uma pandemia? Isso é muito importante a se considerar. E podemos aprender com outros países que já trabalharam bem com esse aspecto, e eu acho que ainda há muito mais informação a se compartilhar. Sem dúvida, essa informação é muito clara. Eu quero voltar para uma pergunta de follow-up. Se nós pudéssemos melhorar, nós precisaríamos fazer essa melhora de testes por país, e você precisaria pensar, por exemplo, com tantos testes, como fazer isso? Às vezes, mesmo com a aprovação da OMS, pode ser que levem muitos tempos para um país aprovar um processo novo. Como você vê esse aspecto? As empresas dizem que, apesar de ter um produto aprovado pelo FDA nos Estados Unidos ou a OMS, esse processo de aprovação em outros países pode ser difícil. Às vezes, um país exige que esse produto seja aprovado por outros 16 países para que ele dê a aprovação. Então, há um desalinhamento, os países têm muita suspeita nesse processo e, de certa forma, eles dizem que legalmente no país nós precisamos de dados de outros países para aprovação. Então, às vezes, nós precisamos pensar que em uma emergência, o que nós precisamos fazer? Mudar o regulamento que cada país tem. Então, essa revisão tem que ser feita por país e deve estar, claro, alinhada com a OMS. Então, você tem esse desafio, sem dúvida, na resposta a esse momento. Então, vou passar para o Edson. Você vem do Banco Mundial, você é brasileiro, você está hoje
trabalhando com o Brasil e, para você, quais seriam as prioridades no Brasil? Podemos dizer que o movimento de testes no Brasil levou mais tempo no contexto do país, mas você pode falar um pouco de por que isso aconteceu e quais são as suas recomendações? Thanks, Hanuka. Can you hear me well? Yes. Yeah. Thanks. First, just congratulate Primeiro, quero dar os parabéns para o Carlos por organizar o evento e também o White Book, o nosso livro branco. E eu estou bem interessado nessa discussão até o momento. Eu acho que muitas coisas já foram ditas hoje que são muito importantes. A questão do déficit comercial do Brasil, em termos de produtos de diagnóstico, e nós temos que dar atenção a essa parte econômica, sem dúvida. O Brasil precisa investir em novas tecnologias que estamos discutindo hoje. Esse é um dos pontos. E o segundo ponto é que eu gostei muito do que a Rosana comentou em termos de evidência e da velocidade da tomada de decisão durante uma pandemia. Um ano atrás, nós tínhamos o Banco Mundial lançando o programa de resposta à pandemia em muitos países. Nós tivemos a questão dos testes para a Covid, que os países não conseguiam encontrar fornecedores para isso. E agora nós realmente trabalhamos com esse aspecto e tínhamos também que equilibrar a necessidade de evidências e daquilo que nós sabíamos que funcionava, e que, sem dúvida, os países tinham dúvidas do que funcionava realmente, sendo tudo tão novo. Mas, sem dúvida, essa velocidade de resposta foi essencial. Esse é um ponto importante. E todos os envolvidos na definição de legislações tiveram que discutir esse aspecto. Especialmente agora, voltando à sua pergunta com relação ao Brasil, eu acho que um dos desafios é a capacidade que nós ainda não tínhamos. Nenhum país tinha essa capacidade de encontrar máquinas para o PCR, tudo isso vocês sabem como é. Então, houve um desafio físico, houve uma restrição de nós não podermos nos mover também. E isso nos traz ao ponto que nós discutimos, que é o avanço tecnológico. Nós temos um movimento incrível no setor para produzir novos testes mais rápidos, e isso enfatiza a importância do investimento na pesquisa, especialmente num período tão curto de tempo. Mas também podemos falar de vacina, vocês sabem a rapidez com que elas foram desenvolvidas, mas sem dúvida os testes foram um grande sucesso. As vacinas ainda vão seguir para o futuro, mas os testes nós já sabemos que funcionam, já sabemos os resultados. E voltando à pergunta da Renuka sobre o que o Brasil precisa fazer, eu preciso voltar ao que a Rosana disse, porque quando nós falamos sobre o uso de testes de antígeno, quando nós começamos a discutir essa questão, houve muita resistência, porque não tínhamos certeza da sensibilidade desse teste ou da precisão do seu resultado, e ao mesmo tempo nós sabíamos a sua capacidade de um teste padrão que era muito mais limitada, então precisávamos agir muito rapidamente. Creio que hoje está claro que o Brasil, assim como muitos países, está aprendendo a usar testes de antígeno para a Covid, e eu acho que esse é um ótimo exemplo de uma coisa que estamos discutindo. A resposta é possível por conta do investimento na área de pesquisa, do desenvolvimento de políticas, e nós sabemos que no setor da saúde
Este é um momento desafiador, mas também é crucial para o futuro. Nós sabemos hoje como nós temos um bom preparo, uma boa tecnologia disponível para ajudar nesse ambiente econômico para as pessoas poderem trabalhar, para poderem participar de atividades comerciais. Então, sem dúvida, essa interseção entre economia e saúde é mais forte do que nunca. E, sem dúvida, podemos discutir ainda mais sobre isso hoje, sobre as melhores evidências disponíveis, as pesquisas de desenvolvimento que forneceram as respostas que precisávamos para responder a essa emergência que nós estamos vivendo. Obrigada. E eu quero passar para o Alex. Você tem essa experiência internacional tão ampla e essa oportunidade com relação a diagnósticos dentro da Unicef, mas também em outros grupos de trabalho. Qual é a sua visão em termos dos desafios quando você ouve tudo que nós vemos e nós ouvimos dos outros painelistas? O que vem em mente, e eu vou repetir algumas das coisas que já foram ditas, já que eu sou o último na fila, que a Covid-19 trouxe uma crise global nunca vista antes, mas muitas oportunidades, e uma delas foi a oportunidade de fortalecer o diagnóstico numa escala global. Vocês notaram, como comentado, a história do aeroporto, por exemplo, que agora nós podemos falar com qualquer pessoa sobre diagnóstico e as pessoas falam sobre a diferença entre PCR e os testes de antígeno. Outro dia eu estava falando com a minha família sobre o valor da previsão positiva de um teste. Esse nível de conhecimento sobre diagnóstico no nível global nunca foi visto antes. E eu creio que há uma oportunidade e nós precisamos aproveitar essa oportunidade e construir sobre essa base para melhorar o sistema de diagnóstico, especialmente em alguns países, não apenas para responder à pandemia da Covid-19 e controlar a pandemia, mas também ir além da Covid-19. Eu acho que é aí que a oportunidade realmente está. Estamos familiarizados com a importância do diagnóstico para o tratamento de pacientes, mas às vezes ele é invisível para as pessoas. Para um preparo de uma pandemia, para vigilância com relação a algumas doenças, e a resposta, sem dúvida, e considerar a microrresistência e outros aspectos do diagnóstico, para você informar políticas públicas, há muitas coisas. Por exemplo, para o controle a bordo, quando a gente volta a viajar, ou a segurança no trabalho, ou a eficácia de vacinas, há muitas coisas que o diagnóstico é central. E nós, que trabalhamos com o diagnóstico, temos a responsabilidade de lembrar e informar as pessoas sobre a importância do diagnóstico e também falar sobre isso com os principais stakeholders, sobre a função do diagnóstico, quando você quer um sistema de saúde robusto e resiliente. Obrigada, Alex. E eu vou voltar para outra volta de perguntas. Eu sei que já estamos aqui chegando a 1 hora de evento. Nós estamos construindo esse ritmo na discussão, e eu quero voltar então para a Hanan. Nós tivemos muita discussão sobre a função das políticas durante a pandemia, que você precisa criar, às vezes, para ter uma política mais dinâmica, e como essas evidências têm importância. Como você gerencia isso numa situação que está em constante mudança? Como nós já vimos, os testes de antígeno têm mais especificidade e hoje 99% deles, o que significa ter esse tipo de testes? Haveria novas aplicações para esse tipo de teste? E como o mundo olha para a OMS para pensar no que vai acontecer no futuro, sem dúvida, nós temos hoje muito mais dinamismo nesse contexto. Você acha que a gente consegue chegar lá no mesmo nível com o diagnóstico? Muito obrigada.
E obrigada pelos comentários também online. Não acho que é justo comparar as vacinas com os diagnósticos. E isso porque as vacinas têm uma dose ou 2 doses. É algo limitado, não é o número de vacinas que você vai dar para alguém. Mas o diagnóstico é uma ferramenta contínua que deve ser usada nos leitos e também no nível local e mundial. Então, são duas coisas completamente diferentes para serem comparadas. As vacinas oferecem uma solução, os diagnósticos trazem confusão. Sou positivo, vou infectar alguém. Quer dizer, o diálogo é muito diferente. Então, eu imagino que, assim, o diagnóstico não está indo tão bem quanto as vacinas. Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, nos diagnósticos, nós temos diagnósticos diferentes para diferentes propósitos. A vacina tem basicamente 2 objetivos: prevenir as doenças graves e a morte e proteger as pessoas. No diagnóstico, você pode falar do sequenciamento genético, por exemplo. E a razão de por que precisamos de muitos locais no mundo é para obter as variantes e depois orientar as vacinas e garantir também que os testes diagnósticos estão pegando, digamos assim, todos esses vírus. Então, a área de diagnósticos é muito diferente, a discussão é muito diferente. E também, rapidamente, nós temos, por exemplo, os testes nucleares, temos os testes de antígeno, os sorológicos, cada um tem o seu propósito. E entre os testes rápidos de antígeno, temos o teste independente, até os testes de laboratório e de ponto de cuidado. Então, o que eu diria é que o conhecimento que o Alex, acredito que foi o Alex que comentou, que isso é positivo, sim. Mas falando especificamente sobre essas coisas, ainda acho que as pessoas estão falando as palavras, mas ainda não entendem a complexidade dessa questão e o que isso realmente significa. Outra coisa é que o papel da OMS é desenvolver orientações. Os países devem desenvolver as políticas. Então, a OMS pode desenvolver políticas e é aí que a questão complica. Eu estava numa posição dessas anteriores. Eu estava num país liderando o controle de prevenção de infecções num nível regional e meu papel era pegar as orientações da OMS, do CDC, dos Estados Unidos, as principais, e traduzir essa linguagem para uma política que minha organização iria implementar. Isso requer conhecimento sobre o processo, entender os recursos daquele cenário. Para mim, naquela época, em nível nacional, para a prevenção e controle de doenças, havia um grande vai e vem entre mim e os stakeholders. Podiam ser médicos, enfermeiras, meu CEO, quer dizer, uma série de pessoas envolvidas naquele diálogo para desenvolver questões. E acho que é isso que estamos fazendo com as orientações sobre diagnóstico na OMS. Se isso não é levado para a comunidade mais ampla, ao desenvolver as políticas e tudo mais, nós não teremos informação suficiente. Então, eu queria enfatizar isso. Também queria mencionar que, na questão de diagnósticos, como o vírus continua a mutar e como acredito que vamos passar dessa grande pandemia para uma situação em que algumas comunidades serão capazes de implementar intervenções de saúde. Isso pode ser específico de cada comunidade, com vacinação, higiene,
distanciamento social, para não ter transmissão, e teremos outras regiões onde teremos epidemias. Então, acho que isso vai continuar por um longo tempo. As políticas em cada país devem considerar essas variações, têm que continuar revisando suas políticas sobre o que querem fazer. O que vimos nessa pandemia é que ela atingiu países de baixa e média renda com a mesma agressividade dos de alta renda. Mas havia muita diferença nos recursos para combater a pandemia. Do ponto de vista de saúde mundial e representantes do governo, minha mensagem principal é que tudo precisa ser contextualizado para cada país. E então, dentro de cada país, para cada região. Acho que aqueles que vão se sair bem são os Estados-membros que estão na segunda fase do choque, quer dizer, aconteceu, tem uma pandemia, ela está aqui. No começo, muitas pessoas me perguntavam, vai durar 2 meses? 3 meses? No começo, eu diria 1 ano, 1 ano e meio. Agora, eu diria que vai ser um pouco mais que isso. E teremos que incorporar intervenções dentro de nossas comunidades que levem em consideração que o vírus é facilmente transmitido. E assim temos que garantir que nossas comunidades vivam com poucas cadeias de transmissão. Porque qualquer pandemia e epidemia se trata de quebrar essa cadeia de transmissão. Mas não podemos trancar todo mundo em casa em algum momento. As pessoas vão ter que sair, então isso é muito desafiador. No caso das orientações da OMS, temos diretrizes interinas. Estamos revisando continuamente. E outra mensagem é sobre a questão dos testes de antígeno para aqueles que estão usando nos aeroportos, para assintomáticos, que todos coletem os dados. Nem todo mundo consegue fazer, mas essa implementação de pesquisa é algo muito importante que temos feito com nossos parceiros para coletar esses dados. Isso é muito importante para a OMS e para as entidades que querem utilizar esses testes e terem eles aprovados para certas funções. Eu sei que eu estou falando bastante, porque falo bastante sobre a resposta dos países e adoro o assunto, mas vou parar por aqui. Eu gostei muito de como você explicou isso para que a mensagem fique conosco. Então, muito obrigada pela clareza na sua resposta. Além disso, a questão das ações. A OMS está fazendo seu papel, mas os países têm que agir em relação a seus países e às comunidades. Isso é uma grande mensagem para o público. Então, as evidências de comunidades e de países. Rosana, Carlos, a pergunta para vocês. Qual é o diálogo entre essas evidências regionais e mundiais? Não podemos olhar para a OMS para direcionar as ações locais. Bom, Ranucca, o que eu tenho a dizer é que o Brasil tem uma boa experiência nisso. Mas eu diria que no começo da pandemia nós tínhamos um desafio. Que tipo de diagnóstico devemos usar para a COVID? Não havia nada no mercado, estava sendo desenvolvido ainda à medida que a pandemia avançava. Então, junto com a Anvisa e o Ministério da Saúde, discutimos uma mudança na regulamentação para ter uma via rápida de desenvolvimento de testes. A Anvisa foi muito rápida, apresentou isso e nos deu 1 ano de autorização. E se a empresa oferecesse evidências de vida de prateleira e tudo mais, passaríamos para o próximo estágio. A segunda questão é a qualidade.
Quando que esses produtos podem chegar ao mercado? Junto com a London School e a Rosana, nós estivemos juntos há cerca de 2 anos, discutindo sobre um programa, junto com a Sociedade de Patologia Clínica no Brasil e a Abramed, que é uma associação de laboratórios. Nós desenvolvemos um programa único para avaliação de kits de COVID que estavam entrando no mercado. Então, com este consórcio de 13 entidades para avaliar amostras de pacientes nos hospitais, analisamos um grande número de produtos. Inicialmente os testes sorológicos, depois o nível molecular, PCR, e agora os testes rápidos de antígeno que estão chegando ao mercado. Todos esses resultados foram obtidos junto com um protocolo comum e também são publicados num site. Temos diversos objetivos: dar uma referência para o mercado, sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos e dados de desempenho. Em segundo lugar, para a Anvisa, é uma questão de vigilância pós-comercialização. Então, isso orienta as ações e o monitoramento do que está vindo para o mercado. E, por último, para os fabricantes e importadores, isso pode ser um bom indicador do que as amostras da vida real estão mostrando a respeito de seus produtos. Por fim, é importante também promover, atingir aquele cidadão invisível. A maioria das pessoas não tem acesso normalmente a um laboratório, a um hospital, por uma série de razões. Às vezes, as pessoas não querem. No caso da COVID, as pessoas não queriam. Então, era importante ir além dos hospitais e laboratórios e incluir, com a autorização da Anvisa, as farmácias para locais de testes e até empresas com o apoio de laboratórios ou profissionais especializados para testar seus funcionários. Então, há inúmeros exemplos, mas é muito importante que todos estejam reunidos em torno do mesmo objetivo. A sociedade civil tem um papel fundamental. No caso da avaliação dos testes, tivemos 16.000 amostras, só como um exemplo. Isso é uma boa evidência. Rosana, você poderia acrescentar algo a respeito deste tema? Bom, eu fico muito feliz, Carlos, que você já começou a falar sobre o que fizemos. Quando nos encontramos ou falamos a última vez em março, você estava em Londres. Nós nunca pensamos que não poderíamos nos encontrar pessoalmente. E o que temos feito, basicamente, é tentar ter o máximo de plataformas públicas para que países, empresas, todas as partes interessadas compartilhem dados. O que funcionou, o que não funcionou. Porque se só nos basearmos em publicações revisadas por pares, pode levar muito tempo. Começamos a fazer muitos webinars e um pouco de treinamento, basicamente, para garantir, como a Hanan disse, que os diagnósticos não criem mais confusão, o que muitas vezes acontece. Então, os webinars realmente nos permitem chegar aos princípios básicos, como interpretar testes, como olhar para valores dos testes e assim por diante. Através disso, esperamos não só compartilhar o que funcionou e o que não funcionou, mas melhorar a capacidade dos países para terem uma base mais firme sobre a qual possam dizer sobre a qualidade de produtos e para que os legisladores possam tomar decisões. Hoje, usamos diagnósticos em áreas que não da saúde. Então, precisamos ter evidências de outros países, saber o que funciona,
para que também não cometemos os mesmos erros. Então, uma plataforma pública mais ampla é a forma de seguir nesse caminho, e eu tenho muito prazer de colaborar com o Carlos. Tem sido realmente fantástico desde março do ano passado que conseguimos fazer tanta coisa. No caso de uso de diagnósticos em setores que não são da saúde e o compartilhamento de melhores práticas e utilizar os estudos, publicados ou não. Alex, você falou sobre o conhecimento e que é nossa responsabilidade continuar a criar a conscientização. O que pode ser esperado da equipe de diagnósticos que você lidera e outras soluções que vêm à sua mente quando falamos das barreiras para manter as informações alinhadas e direcionar as atitudes de um país? Vou responder a sua pergunta pensando sobre o que podemos fazer em termos de resposta do país. Eu acho que isso tem tudo a ver com os países tentando entender as necessidades do país e dar esse apoio necessário. Então, eu penso em algumas coisas aqui. Uma delas, a Rosana estava falando com relação aos Estados Unidos especificamente, que você tem que construir o avião durante o voo, não é? Então, nós estamos nesse processo de entender mais ainda sobre a doença. Então, claro, é preciso pesquisa organizada para esse aspecto, e isso vai acontecer, sem dúvida, no nível do país. Outra coisa que é muito importante é que nós temos essa responsabilidade, que é ter uma resposta integrada, em vez de ter uma abordagem em silos, em que todos temos culpa quando pensamos em saúde, porque não é só vacina, ou diagnóstico, ou o sistema de saúde, são todos esses aspectos juntos. Nós temos que pensar, claro, na vacina, e a maior parte dos recursos estão para esse aspecto, mas, sem dúvida, ela é uma ferramenta importante, mas ela não vai lidar sozinha com o problema. O diagnóstico são os olhos e os ouvidos com relação à pandemia, e nós precisamos ver, inclusive, se a vacina está funcionando. Nós temos que monitorar quem está infectado, como o vírus está se modificando e como podemos controlar a situação. O outro ponto que eu quero comentar é que algo que surgiu nas discussões que fizemos nos grupos de apoio aos países é com relação a como nós temos alguns gargalos em termos de algumas aprovações. Nós sabemos que a pandemia expôs como a capacidade de recursos humanos tem sido esse gargalo. Então, nós temos testes, nós desenvolvemos novos testes, mas no fim das contas, se nós não temos um sistema de saúde com uma força de trabalho disponível, nós não conseguimos controlar a pandemia e vamos sofrer essa pandemia e os resultados dessa e de outras doenças mais no futuro. Então, temos que aumentar o nível do treinamento, vamos ter que ter mais pessoas certificadas e capazes de aplicar os testes. Então, esse é um dos tópicos que também surgiu, porque quando a gente trabalha com o sistema privado, sejam as clínicas ou os trabalhadores ou os médicos, nós temos que ter mais acesso a testes e pensar nos locais mais remotos também. O último ponto é que está muito claro que nós temos que escalar a nossa comunicação, os esforços em termos de eficácia e o trabalho com as comunidades. Nós vivemos num momento em que a verdade, o fator da ciência estão sendo vítima de um processo que estamos passando, e nós precisamos realmente aumentar o nível da eficácia da nossa comunicação para evitar a hesitação que nós temos, para combater rumores. E isso não tem a ver só com vacina, tem a ver com o diagnóstico também. Então, eu vou parar por aqui para voltar para você, Renuka.
comentários muito valiosos no que você disse. E eu tenho mais duas perguntas e vamos concluir. A pergunta que veio do público para a Hanan é: como vamos trabalhar com a proteção de dados em termos de diagnóstico e vacina com relação à Covid-19? E como podemos compatibilizar os direitos individuais com as estades sociais durante uma pandemia? Hanan, você poderia responder essa pergunta? Eu li aqui a pergunta, mas eu não entendi especialmente o que eles querem dizer com relação à proteção de dados. Seria o processo de aprovação de uma vacina, por exemplo? Eu acredito que seja por aí a pergunta. Então, eu acho que isso é algo que nós temos acesso a informações confidenciais e a necessidade, talvez, de você ter soluções de dados para os países, para que eles possam ter um bom sistema de laboratórios, inclusive, ou até de vigilância. Nós temos países que fazem vigilância em termos de limites do país realmente. Bom, eu recebo essa pergunta às vezes e algumas pessoas acham... Eu acho que eu estou entendendo aqui a pergunta, mas talvez a Rosana possa me ajudar trabalhando mais nessa área, mas eu acho que algumas pessoas acham que nós temos acesso, a OMS tem acesso aos dados dos países, mas os países mandam dados com relação aos testes de Covid, por exemplo, que é algo que a OMS tem, porque a gente reúne esses dados, mas esses dados são sempre anônimos. São dados codificados, não tem nomes, tem, às vezes, idade ou gênero, mas isso é o que eu colocaria aqui para essa pergunta. Nós não temos informação pessoais, os nomes das pessoas realmente, não há nada disso. E na nossa plataforma, para os países enviarem os dados e o número de casos de Covid, por exemplo, nós temos apenas números. Temos um pouco de informação sobre sexo e idade apenas para fazer a análise que nós fazemos com relação à resposta à pandemia, mas eu acho que era sobre isso que eles estavam comentando. Rosana, você quer comentar alguma coisa? Então, quando a gente faz esse relatório para a OMS, inclusive na plataforma de vigilância, é algo voluntário. E a OMS tem diretrizes muito claras sobre como fazer esse relato e não há nunca informações pessoais, seja de pequenos grupos, quando você talvez consiga identificar uma pequena comunidade. Isso, na verdade, é algo que a OMS tem muito aconselhamento com relação a isso. Então, se você faz um relatório com relação a uma pequena ilha ou um grande país, o nível de confidencialidade e privacidade é o mesmo. E, sem dúvida, também temos um comitê de ética que trabalha com muita força também. Então, sem dúvida, nós temos essa explicação que é muito importante, porque a confidencialidade é essencial, independentemente do contexto em que esses dados estão. Isso é algo que nunca é deixado de lado. Eu quero perguntar ao Edson agora, o que podemos esperar, por exemplo, do Brasil em termos de testes? O que acontece do seu lado? I'm not. Yeah. Sorry, go ahead. Yes, please. Look, I cannot speak on but from the bank side. Desculpem, estamos com um problema no sinal do Edson. Ele está um pouco picotado. Vamos tentar seguir. It's critical, but Seguimos com um problema de conexão com o som do Edson. That we can contribute more
Nós esperamos poder contribuir mais. E algo que consideramos muito valioso para essa situação é essa troca de experiências. E, sem dúvida, vamos colocar mais recursos em testes. E, claro, isso é sempre um desafio. Quando vemos a literatura já publicada falando sobre geração de modelos, isso é muito importante, mas os legisladores, eles precisam de números realmente para tomada de decisão, então é importante dar suporte ao governo nesse aspecto e considerar as diferentes experiências no assunto ajuda muito. Isso é algo que, sem dúvida, foi muito útil aqui no Brasil, considerar essa experiência global e levar em consideração diferentes alternativas usadas fora do nosso contexto. Eu acredito que, sem dúvida, é um desafio, mas... Desculpem, não conseguimos ouvir o final. Eu não consegui ouvir a sua resposta completa, mas, como você comenta sobre um Banco Mundial, nós temos alguns programas para aceleração da geração de políticas, desenvolvimento de políticas. Desculpem, por isso tivemos um problema aqui com o som. Eu acho que é importante complementar que, no caso do Brasil, nós já fizemos muito com o setor privado, o Ministério da Saúde em si está tentando fazer muito e tem que fazer muito. Como o Alex comentou, o setor privado pode ter uma função muito importante, mas num país tão grande, com mais... com uma população acima de 200 milhões de pessoas, é importante que a gente tenha políticas públicas, especialmente para o teste em massa. Os testes não acontecem na velocidade que gostaríamos, mas se não monitorarmos a população, especialmente aqueles, como a Ana disse, que não podem ficar em casa, que não podem evitar o risco da infecção, nós precisamos testar com frequência e muito prontamente. A indústria de diagnóstico está tentando trazer o máximo de ferramentas possíveis e, como a Rosana gosta de dizer, não há teste perfeito, há o teste correto para o paciente correto, no momento correto e no ambiente correto. Então, é a combinação de ferramentas que leva à melhor solução para um programa de saúde pública, que é o que precisamos em todos os nossos países. O Brasil é um dos exemplos e temos vários outros que fazem parte desse webinar e que vão também considerar. Nós temos uma boa oportunidade de pôr em prática diferentes pontos comentados, ações como as que o Alex é líder em um dos grupos de trabalho e coisas que a Hanan e a Rosana estão promovendo, e você também. Obrigada, Carlos. E eu vou voltar para dizer, agradeço e dou os parabéns para a CBDL pela iniciativa do nosso livro branco, e é importante entender que diagnóstico é algo complexo e que não é uma política apenas que vai dar as diretrizes para o trabalho, e essas diretrizes são importantes e são necessárias atividades muito baseadas em cada país, e a ação dentro do país, a vigilância dentro do país podem acelerar o processo, então precisamos que as partes interessadas se envolvam para ajudar a catalisar as ações que nós tomamos aqui, e os principais pontos feitos pelo Alex Costa sobre esse conhecimento sobre diagnóstico é importante, e que nós somos os olhos e os ouvidos, somos uma abordagem lateral para não considerar só a vacinação,
e que isso tudo está conectado com o desafio que estamos enfrentando, e lembrando que, como nós estamos num momento muito único, o envolvimento do setor privado e das comunidades é essencial. Sem dúvida, tivemos aqui muito bons comentários e espero que a gente possa concluir dessa conclusão é que quais são os estudos que já foram feitos, como podemos engajar as comunidades e qual é a função de catalisadores como o Banco Mundial para isso. E com isso eu agradeço e quero só fazer um comentário. Quero dar crédito ao conselho da CBDL, então eu vejo Fernando, Fúvio, Vitor, Patrícia, acho que eu vi a Eliane também, então é preciso dar crédito a essas pessoas. E mencionar, eu sei que já passamos um pouquinho do tempo, mas esses profissionais trabalharam junto conosco e ofereceram muito apoio, não só para a produção do livro, mas também para todo o trabalho que temos feito ao longo desses últimos 2 anos. Por isso, eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez. Eu não sei se... Eu não consigo ver todo mundo que está aqui. Eu gostaria de pedir a todos os participantes para abrirem suas câmeras para tirarmos uma foto do grupo todo. E também, Renuka, se você me permitir, agradecer especialmente Rosana, Alex, Edson, Hanan e a você por tudo, agradecer aos tradutores, porque isso tem sido realmente um marco para nós. E seu apoio tem sido muito importante para todos os países, especialmente para o Brasil e outros países que estão aqui. Agradeço muito mais uma vez, Renuka, e se você quiser dar uma última palavra. Não, eu acho que você comentou, é muito importante, devemos manter essas palavras vivas. Queria mesmo era agradecer a vocês, a todos os parceiros, todos que estão aqui trabalhando em parceria e nos ouvindo. E com isso, eu peço a todos que abram suas câmeras para que possamos tirar uma última foto do grupo. Ok, muito obrigado. Então, foi um ótimo webinar. Enviaremos a versão em inglês para seus e-mails, mas ela pode ser, a versão em português pode ser baixada do nosso site. Esse vídeo também estará disponível no canal do YouTube da CBDL em todos os 3 idiomas. Então, é possível revisar algumas informações que foram perdidas por conta de questões técnicas. Muito obrigado mais uma vez, uma boa semana. Bye. Yeah. Thank you very much. Thank you. Obrigado aí, pessoal.